Boa noite, mais um Weintraub Sem Filtro. E hoje o Weintraub Sem Filtro promete muitas fofocas, muitas informações de bastidores, detalhes picantes da vida do Donald Trump, os bastidores da briga Elon Musk-Trump. Óbvio, vamos falar da Zambelli, vamos falar de um monte de outros assuntos também, sempre com a gloriosa presença do único e inesquecível Eric Gomes, Ferreira Gomes, primo de primeiro grau do Ciro Gomes. Pô, sempre que eu falo Ferreira Gomes, o pessoal fala, pô, você é parente do... lá em Brasília, né? Eric Ferreira Gomes no MEC aqui, falei, pô, você vê. Boa noite, Abraão, boa noite, galera. O bicho tá pegando aí, hein? Tá, hoje tá, e temos novidade no Farol hoje, em particular para esse programa. Unicamente para esse programa, a gente conseguiu um patrocinador. É verdade, patrocinador. Tem uma empresa que a gente teremos um pequeno merchan antes da minha apresentação. Assim que acabar o merchan, a gente começa já a apresentação. Solta o programa, solta os nossos patrocinadores aí, Eric, por favor. Os reclames, vamos lá. Os reclames comerciais. Roda. Ei, você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! É que para eles existe shampoo Colorama. Colorama torna os cabelos leves, macios, brilhantes. Colorama é apresentado em 4 tamanhos, 8 fórmulas diferentes e uma para cada tipo de cabelo. E para mais beleza, creme Rinse Colorama. Quando os cabelos são lindos, tudo é lindo numa mulher. Colorama é... Por quê? Porque hoje falaremos do Donald Trump. Você que está aqui acompanhando o Weintraub Sem Filtro ao vivo, comente qual o colorama que o Donald Trump utiliza para manter os cabelos dele no formato de turbante, porque ele faz turbante com o cabelo dele. Joga para cá, põe para lá, passa para cá. Só um adendo aí. Onde foi que o Abraão pegou essa propaganda aí, cara? Pelo amor de Deus. Os meus cabelos, a minha voz, mas os meus cabelos. Vai lá, Abraão, com você a apresentação. Maravilha. O que vale a pena comentar? Talvez tenha sido uma falha minha de não ter dissecado Donald Trump. Eu alertei que o Donald Trump não era fluxicheira, que não era um cara tranquilo, que não era bonitinho, a história dele era muito polêmica. Porém, eu não fiz o trabalho assim de destrinchar e apresentar para vocês, que eu pretendo mostrar um pouco do Donald Trump. Por isso que eu não confiava nele. Eu falo, né? Entre a Kamala e o Trump, eu prefiro o Trump, mas não confio no Donald Trump. E se vocês repararem, há uma semana, mais ou menos, começou a vazar um monte de matéria falando que o Elon Musk teria uma recaída como usuário de drogas. O usuário de drogas, que eu saiba, ele fumou maconha, tal, uma vez num podcast e tal, mas ele não parece ser uma pessoa viciada, né? Ele não parece ser um viciado, uma pessoa que realmente não consegue trabalhar. Ele é uma pessoa de altíssima performance. Um cara com essa performance, normalmente, não é viciado. O que ele tem, ele mesmo descreve, a família dele é uma espécie de um autismo, né? Ele é meio especial, né? E não é unicamente dele, não. Avô, pai, um monte de gente. Inclusive, ele conta que na infância, em função dessa característica dele meio... Não sei se é autismo, qual é a doença que ele tem, mental, deficiência... Ele tem uma deficiência comportamental, mental, mas não é disfuncional, porque o que ele consegue fazer é surreal. Então ele foi, quando era na escola, ele brigava, apanhava muito na escola, né? Apanhava muito,
E uma vez ele apanhou tanto que desmaiou e chegou até a ter não uma sequela, mas ele teve uma lesão, assim, foi uma pancada, bateram muito nele, bateram muito. A característica, né, de ter um parafuso a menos, eu sou mais antigo, então eu não tenho politicamente correto, de ser meio pancada, é muito comum em gênio, tá? É muito comum em gênio. O cara, às vezes, é muito focado numa área, de repente toda a capacidade intelectual dele é focada numa área e nas outras ele performa mal. O Einstein, é famoso que o Einstein, por exemplo, o cara era completamente esquecido, esquecia de comer, esquecia de... Putz, ficava lá absorto nos pensamentos dele, esquecia das coisas. Tem um monte de gênios que tem essa característica de ser meio pancada. E aí o que acontece? Na minha opinião, eles começaram a vazar que ele estava usando drogas. Aí mostra ele olhando para cima, olhando para o horizonte. Mas a vida inteira ele fez isso. Eu acompanho o Elon Musk há muito tempo. A vida inteira ele tinha esse jeito todo diferente, né? Tá mais tenso, óbvio que tá mais tenso, porque apesar dele achar que ele não é humano, ele tem certeza que ele não é humano. Mas ele continua tendo limitações físicas. Ele tem a Tesla, ele tem o programa espacial, ele tem a Solar City, ele tem Skylab, ele tem Skynet, ele tem... Nossa, um projeto desse já seria sobrecarga para as pessoas. Ele vai tocando tudo, junto com, sei lá, 7 esposas, 15 filhos... E aí entrou numa briga monumental no governo americano. Quando ele percebe que está sendo rifado, na minha opinião, o que aconteceu foi isso. Ele entrou no governo americano com um projeto, acredito que ele acreditou, eu acredito que ele tinha uma convicção na implementação do que estava sendo prometido ali no programa do Trump. Ele caiu no canto da sereia. É muito tentador, estou falando com experiência de causa, é muito tentador você, de repente, ter um projeto que arruma o país. Isso é muito tentador. Tem um projeto que arruma o país, o cara vai implementar, é sério, é sério. Posso confiar em você? Pode confiar. Eu não confiaria no Donald Trump, porque eu não conhecia o Bolsonaro como eu estudei, sei da história do Donald Trump. Eu cometi esse erro. Eu caí no conto do Bolsonaro. E o Trump é um cara que tem muito mais performance, né? Ele performou, atingiu muito mais coisas que o Bolsonaro. Também tem, diga-se de passagem. O Trump é um cara muito habilidoso. Mas pelo fato de eu conhecer o histórico do Trump, eu não acho que eu não teria embarcado no projeto como o Musk entrou. O Musk entrou com os 2 pés de cabeça, foi com tudo. E agora ele está sendo assado, frito, cozido, mastigado e será cuspido por quem? Não é pelo Donald Trump, é por toda a estrutura que levou o Donald Trump de volta ao poder. O Trump, no primeiro governo dele, ele chega como um outsider, ele não era do sistema. No primeiro governo dele, ele chegou ao poder de fora. Perdeu, inclusive, eu acredito numa eleição roubada. Hoje eu tenho uma convicção grande que a eleição foi roubada, principalmente pela diferença de votos, tudo, né, que teve nessa segunda volta, nessa segunda vez que ele... Então, ele chega ao poder muito isolado, muito sozinho, mas ele volta ao poder com apoio de grandes conglomerados, famílias tradicionais e poderosas dos Estados Unidos, que mandam aqui. Pô, Abrão, é como o Brasil... Eu acho que o Brasil é mais sujo que aqui. A diferença do Brasil para os Estados Unidos é que tem muita classe média, muita classe média. E a classe média aqui, ela é muito, é da iniciativa privada, é uma classe média mais preservada, mais independente, entendeu? A classe média do Brasil depende muito do governo. O cara é classe média, mas ele depende do governo. Um policial militar é classe média. Um policial civil é classe média. Um professor... As pessoas têm muita classe média no Brasil também, muito menos que no Brasil, muito menos que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muita classe média.
Só que aqui a classe média está quase toda no setor privado. E no Brasil você tem um percentual grande no setor público. Ele está na mão do setor público, a classe média. Né? E a classe média, que eu acho que tem valores muito fortes, são os valores da classe média americana que seguram o país, na minha opinião. Tá? Na minha opinião, o topo vai ter sacanagem. Às vezes tem mais, às vezes tem menos. O Trump é a pessoa mais suja que já chegou à presidência americana. Mas imagina. Passamos por um monte de pessoas e famílias imundas no topo da presidência americana. A família Kennedy é muito mais suja do que a família Trump. Tem histórias pavorosas dos Kennedy. Tem o Clinton, né, muito pior. Tem várias famílias piores. Mas também não está entre as melhores. Né? Se pegar outros presidentes americanos, os Estados Unidos teve grandes presidentes. Teve presidentes que falaram, não, esse cara não roubou, esse cara não é trambiqueiro. Eu consigo apontar vários presidentes americanos, vários, que não roubaram, não foram trambiqueiros, que, pô, o cara estava bem intencionado. E no Brasil, olha, eu acho que o Itamar é franco, acho, não sou avalista, e o Prudente de Moraes. E quem mais? Castelo Branco, mais ou menos. E quem mais? Você está pedindo muito, cara, você está pedindo demais. Né? Você está pedindo demais.